Curso de Portão Eletrônico, aula 14. Centrais de comando e suas programações. Qual o propósito das programações da central de portão eletrônico? Bem-vindos ao canal Dicas do Instalador. Eu sou Valso Vopselli Alves. Estamos aqui para mais uma aula do curso de portão eletrônico. Lembrando, a aula 14. Hoje vamos falar das programações da central de comando. As programações fundamentais, as avançadas e diversos tipos de programações. Vamos explicar para que serve cada tipo de programação, a função. Vamos lá então para mais uma aula de portão eletrônico, no nosso curso de portão eletrônico. Lembrando que em aulas anteriores a gente aprendeu as conexões, como conecta os fios da central, como você faz as conexões, aonde conecta o motor, conecta fim de curso. Aprendemos tudo isso nas aulas anteriores. Lembrando que as aulas vão continuar, a gente vai falar muita coisa ainda tem muita coisa sobre portão eletrônico. A gente vai dar resumos das aulas. Então... e não se esqueçam de se inscrever no canal aí, de ativar o sininho. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo com algum amigo que quer aprender. Lembrando que o nosso curso de portão não vai ficar só no portão, não. A gente terminando o curso de portão, a gente vai passar para interfonia residencial, para interfonia coletiva. A gente vai dar muita manha, tem muita coisa. Alarme, cerca elétrica, sistemas de PBX. Nossa, tem coisa demais. Sistema de câmera, a gente vai falar muita coisa. Esse curso vai abranger demais, vai longe ainda. Então vamos lá, nessa aula a gente vai falar especificamente das centrais de comando e suas programações. O que a gente tem que ver? A gente tem 3 tópicos de programações de centrais de comando. As centrais básicas, com programações básicas, fundamentais, onde todas as placas vêm com essas programações, com essas funções nas programações. Temos programações intermediárias e temos programações avançadas. Então, não se esqueça, fica aí até o final do vídeo que a gente vai falar de todas essas programações. Lembrando que se você que é um aluno aí que está acompanhando, pega um caderno, pega aí seu caderninho, pega aí seu caderno, sua caneta para anotar aí as aulas, fazer as suas anotações para você conhecer bem como funcionam essas programações das centrais. Então sem mais delongas, vamos lá para a primeira programação. O que é a primeira programação? São as centrais básicas. Todas as centrais básicas que lançam hoje no mercado, eu vou ter três programações básicas nela. Qual seriam essas 3 programações? Fundamental, controle remoto, programação de controle remoto. Eu teria programação de tempo, de percurso, ou o famoso tempo de abertura e fechamento, e tenho a programação do automático. Então vamos explicar cada uma. O controle nem precisa eu te falar, né? A programação de controle é para abrir no controle remoto. Então a programação que todas as centrais vai ter, todas elas, você compra qualquer central hoje no mercado, vai vir com programação de tempo, de abertura e fechamento. Para que serve esse tipo de programação? Por que eu tenho que programar o tempo de abertura e fechamento? Obviamente por segurança do motor. Caso um final de curso venha a falhar, o portão já sabe o tamanho que você programou. Então o que ele vai fazer? Número 1, ele não vai bater lá e ficar ligado muito tempo para queimar o motor. Como ele já tem um percurso programado, o fim de curso falhar, você vai conseguir salvar seu motor para não queimar. Ele vai bater lá, vai passar o tempo, vai desligar, porque ela já reconheceu um tempo ali de percurso. Essa é a vantagem de programar o tempo de percurso. Umas centrais vai vir abertura, programação de abertura e fechamento, outras programações de percurso, tempo de abertura, tempo de fechamento. Então vai vir com esses princípios. As centrais mais básicas todas têm essa programação. A próxima programação que a gente tem seria fechamento automático. Todas as centrais, todas, independente se você compra aquela mais simplesinha, as mais avançadas, vai ter esses 3 princípios. Todas elas vai ter controle, tempo de fechamento
Tempo de abertura e fechamento, o ciclo de abertura, programação do tempo de abertura e fechamento e o tempo de pausa. O que é o tempo de pausa? É um tempo que o portão fecha sozinho. Eu abro o portão no controle, se ninguém apertar, vai passar um determinado tempo que eu programei, que eu escolhi programar, e o portão vai fechar sozinho. Ah, Valso, mas vai ter alguma central que não tem tempo de pausa? Ou todas elas têm? Óbvio, todas elas, como nós já falamos, essas três programações das centrais mais simples, é as programações mais básicas. Todas as centrais vai vir com essa programação, independente de qual marca e modelo que você compra. Todas elas vão vir com essas três programações fundamentais. Aí passamos o quê? Aprendemos então, lembrando que aprendemos a importância de programar o percurso. Para que eu programo o percurso? Para caso falhar um fim de curso. Caso falhou um fim de curso, o percurso vai desligar o meu portão. Ele vai reconhecer um tempo e vai desacionar, evitando que o meu motor fique lá ligado, forçando e queime o motor. Fechamento automático também a gente aprendeu, é para fechar o portão. Caso eu esqueça meu portão aberto, o motor vai fechar sozinho. Então a gente vai para o segundo nível. O segundo nível de placas, de centrais de comando, seria qual nível esse? Os níveis intermediários, onde a placa já vai ter esses três programações, ela já vai vir com essas três, óbvio que a gente já falou. Além dessas três programações, a central de comando vai vir com o quê? Vai vir com freio, algumas vai vir ter freio eletrônico, embreagem eletrônica, vai ter partida suave, vai ter parada suave, vai ter reverso, vai ter função de condomínio, fotocélula seguidora. Então a maioria no mercado das linhas intermediárias vai vir com essa função. Então o que seria então? Vamos primeiro passo. O que seria o freio eletrônico? Lembrando o seu caderninho aí, pega seu caderno e anota a função, para que serve isso. Para que serve um freio eletrônico? Quando eu vou apertar um controle, o meu portão começa a andar, ele vai estar no embalo, ele vai lá e bate lá na frente, bah! Ou bate para trás. Essa é a função do freio eletrônico, vai ajudar isso. Na hora que o portão está chegando, na hora que o imã chega ali no sensor, o portão consegue dar um freio. Geralmente alguns motores já vêm com freio mecânico, não preciso utilizar muito o freio eletrônico, mas tem modelos de marca de motor que não tem freio mecânico. Rossi, PPA e algumas outras marcas não tem freio mecânico, elas dependem totalmente, exclusivamente de freio eletrônico. Então é importante regular o freio. O freio vai ajudar o portão a frear. E é variável dependendo do peso. Você vai ter que ir regulando e testando aí para você conseguir programar o freio eletrônico. Então essa é a função do freio eletrônico. Frear o portão para ele não bater com muita força. Eu teria uma segunda função, embreagem eletrônica. Lembrando, que o que é uma embreagem eletrônica? O que é uma embreagem do carro? Se eu pisar numa embreagem, o carro desliza e não anda. A mesma coisa do portão, só que a embreagem é eletronicamente. Tem motor que vai ter embreagem mecânica, que vai fazer essa função. Se alguma coisa entrar na frente lá do motor, vai bater e o motor vai patinar lá, vai deslizar e não vai forçar muito. A embreagem eletrônica é do mesmo princípio, só que eu vou regular na força ali da corrente elétrica. Eu vou ter um transistor que vai regular a tensão ali de voltagem. Se o motor é 220, eu não quero trabalhar com força máxima, eu vou ajustar na placa, ele vai soltar uma corrente ali de 180 volts. Vai reduzir o torque ali do motor e vai o motor mais suave. Caso um cachorrinho seu entra lá no portão, ou um menino, você põe o braço, o seu corpo, ou o portão fecha o carro, não vai ter tanta força ali para machucar, ou para apertar, machucar alguém. Então, isso é fundamental, a regulagem de embreagem eletrônica. É para essa função que existe a embreagem eletrônica.
A gente tem o próximo passo, o quê? Partida suave. Para que serve a partida suave? Na hora que eu apertar o controle, o portão começar a partir, vai dar a primeira partida, ele vai começar lá, eu vou reduzir a voltagem, vai de 0 até 220 volts, ou 0 até 110 volts. Então ele vai indo devagarzinho, aumentando a força e vai partir o portão. Para que serve isso? Isso serve para não forçar a sua engrenagem interna lá dentro, para não dar aquele tranco na partida, para não sair com toda a força. Mas lembrando que essa partida eletrônica eu vou perder torque, porque eu estou reduzindo a corrente elétrica ali. Lembre-se disso, que alguns portões não vai aceitar essa partida eletrônica aí, porque ele começa de 0 volts e vai até o máximo. Esse 0 volts não vai conseguir dar partida lá, porque depende do capacitor, a partida, o motor for pesado, não vai conseguir partir lento. Então esse é uns dos menores que a gente tem ali na partida suave, porque a gente perde o torque do motor. Eu tenho também a parada suave, que é o reverso, ou a gente chama o que? De rampa, que o portão vai andando, ele vai freia um pouquinho, vai devagarzinho e chega no fim de curso. Eu tenho tipo um freio ali, não é um freio, a gente chama de rampa ou parada suave. O motor anda, na hora que chega 2 segundos ali antes de chegar no final de curso, ele vai reduzindo a tensão, vai diminuindo a tensão, a corrente elétrica, vai reduzindo o torque do motor até chegar lá no fim de curso com torque 0. Tem uma desvantagem esse tipo de regulagem nessas centrais convencionais, porque o motor perde o torque. Então você vai ter que ajustar, e tem outro problema também, que nem todas as centrais vai ter uma precisão exata da posição do motor. Uma hora essa rampa vai funcionar bem, outra hora ela vai falhar, então vai ficar um pouco variável, depende da qualidade da central. Então a gente aprendeu a próxima função que a gente falou, o que é a parada suave. A parada suave é para isso. A gente tem o que? Opção de reverso. A opção de reverso seria o que? Quando eu aperto o controle, o portão está fechando. Se eu apertar o controle de novo ou a botoeira, o portão para e volta a abrir. Algumas centrais vai ter essa opção para os dois sentidos. Para que isso? Para o portão nunca parar no meio do caminho. Essa função é importante para quê? O portão seu nunca vai ficar aberto, porque tem certas centrais que se eu parar ele no meio do percurso, ela não funciona automático, mas ela perde o automático. Então essa função é para ela não conseguir parar. Ou o portão para totalmente aberto ou para totalmente fechado. Não tem meio termo, ele não para no meio do caminho. Então se você programar o seu tempo de fechamento automático e precisa de programar e não quer que o portão fique aberto, mesmo com o automático programado, você vai ter que aplicar a função reversa aí na placa. Sua central vai ter que ter essa opção aí de reverso, que o portão não pode parar em lugar nenhum de forma nenhuma no meio do percurso. Ou é tudo fechado ou é tudo aberto. Então, viu? Vai seguindo os detalhes ainda, tem muito detalhe aí pro final do vídeo. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas precisa. Você que está querendo aprender, você precisa de conhecer as centrais de comando. Para quê? Ô Vals, pra que eu tenho que conhecer isso tudo? Porque é para me atender o meu cliente. Se o meu cliente quer determinada coisa, quer certas funções, eu vou resolver o problema dele. Viu? Com essas funções de partida suave, parada suave, por mais que o motor seja mais fraco, com engrenagens inferiores, eu vou conseguir lá prolongar a vida útil da engrenagem interna, da parte mecânica. Ele vai forçar menos, ele não vai bater tão forte, não vai partir tão forte, porque o maior defeito dos portões eletrônicos é nos finais de curso, é quando bate muito forte lá, ou abre e bate muito forte. Essa pancada gera uma pancada lá dentro do motor também, forçando o eixo, forçando a engrenagem, então danifica mais rápido. Se o seu motor não é um motor de boa qualidade, deve ter uma central para regular essas coisas aí, para você não ter muito defeito com o seu portão eletrônico. Então, não fugir do assunto, qual que é a nossa próxima função? Geralmente é a função o quê? Função condomínio. É uma
uma função muito pouco utilizada, geralmente é utilizada em cancela eletrônica, mas consegue também no portão eletrônico. O que seria a função condomínio? Quando eu ativo uma função condomínio, quando o portão está abrindo, o controle ou botoeira não consegue parar o portão. Se o portão estiver em movimento, não consegue dar comando de botoeira, só no sentido fechando. Porque se eu der um comando na botoeira, no sentido fechando, o portão vai parar e vai voltar de novo e vai abrir. Vai sempre querer fechar, viu? Porque a função de condomínio é para o portão nunca ficar aberto. Porque você vai ter uma programação de fechamento automático aí no seu condomínio ou na sua casa. Então, independentemente do que acontecer, seu portão nunca vai ficar aberto. Porque se alguém abrir o portão, eu não consigo parar ele no controle remoto. Ele vai ter que abrir tudo. E se eu estiver fechando e tentar parar ele, ele vai parar e vai abrir de volta. Essa é a função condomínio. Mas tem mais uma coisa aí nessa função condomínio. Eu ativando uma função condomínio e utilizando uma fotocela, a fotocélula vai partir, vai trabalhar em modo seguidor. O que é uma fotocélula seguidora? Uma fotocélula seguidora seria o quê? Quando o portão abriu, eu passei na fotocélula. Quando eu sair do campo da fotocélula, o portão vai passar 1, 2 segundos e ele vai fechar automático, sozinho, sem eu apertar o controle. Na hora que ele vê que não tem mais ninguém na frente da fotocélula, ele vai fechar o portão. Para que isso? Para 2 carros não passar um atrás do outro. Eu estou chegando no meu prédio ou na minha casa. É mais, por isso que chama função condomínio. Porque condomínio, eu tenho que controlar o fluxo ali do meu portão. Passar um carro de cada vez. Então, com a fotocélula, se tiver uma fotocélula lá instalada no condomínio e a função condomínio programada na central, o que a gente vai acontecer lá? Quando abrir o portão, um carro passar, quando sair da fotocélula, o portão já vai fechar. Fazendo o quê? Um controle ali de acesso. Só passa um carro por vez. Não vai ter o espertinho lá atrás que já vai ver o portão aberto e já vai querer entrar lá, que não vai conseguir. Porque o portão vai ter que fechar tudo e abrir de novo. Então só vai usar um carro por vez. Essa é a função da fotocélula seguidora, seguindo com a programação de condomínio. Tem centrais que faz só função fotocélula seguidora, mas geralmente é a mesma coisa. Função fotocélula seguidora ou função condomínio, bem dizer, é a mesma função. Então, viu que a gente está aprendendo as funções da central. Isso é muito importante. Pra que eu tenho que aprender de novo, Vals? Pra que eu tenho que aprender? Você tem que aprender para saber o que a central é capaz de fazer. O que a sua central, o que os modelos que tem aí no mercado são capazes de fazer aí. Esse é o princípio, então. Tem mais programações? Tem mais programações. Não vou citar todas elas ao pé da letra, mas citei as mais importantes. Aqui quase todas as centrais vai ter isso. Vai ter centrais completas, que vai ter todas essas programações aí. Se você está aí, está anotando aí no seu caderno, você já conheceu as programações. Qualquer coisa você volta o vídeo e vai vendo de novo. Lembrando que a gente está na segunda opção, ainda tem mais aí. Qual que é a próxima? A nossa próxima programação seria o quê? Qual é a próxima central com programação mais avançada do que a gente viu ali no intermediário? São as centrais com inversora de frequência. Essas centrais geralmente já vai vir completíssima mesmo, bem completa, com todas as programações, tudo que a gente viu lá atrás e mais funções ainda, melhorando mais, dando mais calibre nas programações. O que geralmente então é uma central com inversora de frequência? O que é uma inversora de frequência? Uma inversora de frequência é um circuito, um transistor que amplifica a frequência para cima e para baixo. A gente trabalha com 220 ou 110 numa frequência de 60 Hz. O que a inversora vai fazer? A inversora vai pegar lá 20, vai começar do 20 Hz, vai até os 180 Hz algumas placas, umas vai do 20 até os 140, dependendo da marca, modelo, dependendo do que o transistor lá vai oferecer para essa frequência. Então, geralmente é isso, viu? O que a gente tem lá atrás? O que a gente viu lá atrás?
A embreagem eletrônica faz o quê? É um transistor, em vez de oscilar a frequência da energia elétrica, ela oscila a tensão. Ela começa de 0 volts, vai 1, 2, 3, 4, até 220 volts. Ela aumenta e diminui a tensão, a corrente elétrica. Mas na inversora de frequência é o contrário. Ela aumenta e diminui a frequência. A tensão permanece a mesma. Qual seria a vantagem disso? A vantagem disso é como nós vimos lá. Se você prestou atenção no vídeo mais para trás, você viu que o quê? Que se a gente programar uma partida suave com uma central convencional, eu vou regular essa partida no torque, eu vou reduzir tensão. Na central agora, com inversora de frequência, a minha partida suave não vai ser na tensão elétrica, vai ser na frequência. Então o motor vai partir devagar com um alto torque. Então ele vai conseguir partir suavemente qualquer tipo de peso de portão. Isso vai depender do motor que você está utilizando. Se você está utilizando um motor grande, com uma inversora de frequência, se o portão for extremamente pesado, ele vai começar devagarzinho, vai aumentar a potência, porque ele já vai partir devagarzinho, mas com o torque no máximo. Ele não vai mexer na corrente elétrica, ele vai mexer na frequência. A frequência vai alterar a velocidade de RPM lá do motor. Então você tem que entender isso. A inversora de frequência altera o RPM, mas não mexe no torque. O torque do motor vai ser sempre o mesmo, por causa da tensão de corrente chegando ali no motor. Então, o que me melhora nisso, então? Em vários aspectos. O que? A rampa agora, a minha programação de rampa, eu não perco torque. Eu só diminuo a velocidade e mantenho o torque. Eu vou ter mais precisão lá no final de curso. Agora, com isso, eu consigo programar velocidade da rampa, eu consigo fazer essa programação da velocidade da rampa, velocidade da partida. Eu consigo ter uma velocidade de abertura e outra velocidade de fechamento. Então, geralmente, esses tipos de centrais vai conseguir acelerar o portão ao máximo. Onde a gente vai ver certos modelos de motores aí fechando e abrindo o portão em 3 segundos. Eu abro o portão em 3 segundos e fecho em 3 segundos. Porque a gente vai usar o máximo de velocidade com o máximo de torque ali possível, não vai afetar nada do portão. Então essa é a vantagem mais da central inversora, porque eu já consigo mais ajuste ali, mais fino. E geralmente uma central inversora, para não falhar, ela tem que trabalhar como motor de passo. O que seria lá esse motor de passo? Seria o sistema encoder. Muitas centrais são híbridas, trabalham com o sistema de fim de curso e o sistema encoder junto. Isso é muito importante para não perder. Se ela perder um pouco ali no encoder, ela tem um fim de curso lá. Esse sistema híbrido é fácil por quê? Porque eu não preciso de programar tempo de abertura e fechamento. A programação do tempo e abertura e fechamento, bem dizer, vai ser automática. Eu programo uma primeira vez, quando dá queda de energia, voltar de novo, a programação vai fazer automática. Então é uma vantagem muito grande. O mercado hoje está bem mais avançado nas suas centrais. Antigamente a gente não tinha esse tanto de evolução de central. O que era antigamente? Antigamente a gente tinha uma central mais seca. Ela partia com toda a força e chegava lá e batia com toda a força. Como é que sanava esse defeito? Não tinha eletrônica. Eu tinha que sanar isso no motor. O motor tinha que ser poderoso. Eu tinha que ter um motor de excelência, com engrenagens de excelência, para não quebrar eixo, não quebrar engrenagem. Só que hoje, o que eles fizeram? Melhoraram a tecnologia da central, mas reduziram a qualidade ali do motor, da mecânica. Porque, como a central agora trabalha de acordo com a mecânica, eu não exijo tanto de mecânica. Mas lembrando que a gente tem motores de alta qualidade mecânica. Não se esqueçam disso. Então, para não estender demais, a gente viu essa aula agora, as programações fundamentais aí das centrais, as centrais com programações básicas, com programações avançadas e com programações intermediárias.